Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Abram a sua Bíblia. 1 Reis, capítulo de número 17. E o versículo de número 29. Está aqui em minhas mãos. Pedido de oração. Vamos orar para o irmão Paulo, pois ele está pedindo a oração da igreja. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo de número 17, e o versículo de número 29, e é o 24. Perdão por esse erro. Os irmãos podem ver no 24 versículo. Todos acharam? Digam glória a Deus. Eu vou ler e os irmãos vão meditar. Gostaria que todos acompanhassem essa leitura, ainda que é um versículo pequeno, mas ele faz diferença quando nós ouvimos. Diz assim: então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Todos entenderam? Digam amém. Glória a Deus. Pode se sentar, glorificando o nome de Jesus. Quero agradecer nosso amado irmão presbítero Eliezer, que participou aqui nesse culto, e também os demais irmãos. Que Deus vos abençoe a todos, em nome do Senhor. Eu estava observando e pensando, quando nós estamos na casa do Senhor, para nós é um privilégio muito grande. Muito grande. Por isso eu quero agradecer a todos vocês que saíram do seu lar para estar aqui nesse tabernáculo terrestre. Pois aqui você veio no lugar certo. Meus parabéns para você. Hoje, meus amados, nós vemos muitas pessoas que eles estão buscando não apenas a palavra, mas eles só saem do lar quando vem alguém famoso para entregar uma palavra. Nós vemos que o ser humano não está preocupado na palavra. Aqueles que não ouvem a voz de Deus estão preocupados, mas no ser humano. Para que nós possamos fazer um teste, nós convidamos, vamos convidar amanhã um cantor famoso, um pregador famoso, e eu mudo o meu nome, que essa igreja aqui não tiver cheia de gente. Mas não é por isso, irmão, que nós vamos ficar tristes, nós que estamos aqui. O importante é
que nós, eu e você, veio aqui não para ver um pregador, ou um dirigente, ou um cantor, mas nós viemos aqui para ouvir a voz de Deus. Seja quem for que vai pregar ou vai testemunhar das bênçãos que Deus fez, não importa, irmão. Qualquer um de nós que pegar este micro para falar desta palavra, não importa quem seja, nós estamos aqui para ouvir a voz de Deus. Irmão, quando nós começamos a olhar para nós mesmos, nós podemos refletir ou meditar. Se você estiver contando algo para uma pessoa que seja de bom, a maioria das vezes acontece conosco quando eu ou você que está aqui, que veio aqui nessa noite, começa a dar um conselho de bom. Quando você dá um conselho para uma pessoa, não é porque você não gosta dela. Quando o irmão Francisco, o evangelista irmão Francisco, chega até mim para dar um conselho que é bom, ele entrega o conselho porque ele gosta de mim. Ninguém vai entregar um conselho bom se não gostar de uma pessoa. Mas tem muitas das vezes, quando eu e você vai entregar um conselho bom para uma pessoa, ele não quer ouvir, ele sai da nossa presença. Isso é verdade, irmão. Quantas pessoas estão morrendo porque não ouviu um conselho? Quantas pessoas já se foram para a eternidade porque não ouviu? Quem sabe aquele filho não ouviu a voz do pai, ou aquela filha não ouviu a voz da mãe ou do pai, e ele já se foi. E aconteceu. Assim também é Deus, irmão. Nós que somos ser humano, nós queremos que alguém nos ouve. Nós temos alguém que, quando para diante de nós para ouvir, nós ficamos satisfeitos. A coisa melhor é quando você e eu está falando com alguém e aquele alguém está nos ouvindo. Assim também é Deus. Mas quando alguém não te ouve, você vira a costa. Aí você não vai mais correr atrás daquela pessoa, porque ele não te ouviu. Assim também é Deus, irmão. Nós temos que ouvir a palavra de Deus, seja aqui nesse templo, seja lá na sua casa, seja lá no seu trabalho. Quando você pegar a palavra, que é a Bíblia, daí você começa a ouvir o que Deus está falando. Assim como nós não gostamos que alguém não ouve a nós, assim também é Deus. Nós temos que chegar mais a Deus. Não importa o lugar que nós estejamos, nós temos que aproximar mais de Deus. E quando nós se aproximamos, Deus nos ouve. Tem um versículo que diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então vocês estão de parabéns, porque vocês saíram, não para ouvir o irmão Valdecir, não. Porque o irmão Valdecir não tem aquela sabedoria que você, quem sabe, pudesse esperar. Mas aqui tem um que está no nosso meio, que vai falar com você nessa noite. Ele vai revelar a palavra dele, porque ele é mais na nossa vida. Aleluia. Voltando para a palavra de Deus, nós vemos aqui, meus amados, quando
o povo de Deus estava dividido em dois reinos. Em dois reinos. Israel e Judá. Diz a história bíblica, meus amados, quando nós pegamos para ler, diz a Bíblia e a história da Bíblia, que foi tirada da Bíblia, que houve muitos reis que governaram o povo escolhido de Deus. Diz a história que alguns deles foram bons e outros foram maus. Mas um dos piores reis foi Acabe, rei de Israel. Não é o rei de Judá, é o rei de Israel. Talvez, meus amados, ele não pudesse ser tão mau se não houvesse ser casado com uma mulher pagã, de nome Jezabel. Essa mulher, meus amados, era uma mulher que estava acima do rei Acabe. Tudo que ela falava, o rei Acabe ouvia e obedecia à voz dela. Essa mulher, por esse motivo, ela levou o rei Acabe e muitos israelitas a fazer o mesmo que ela fazia. O que ela fazia? Ela adorava ídolos. E o rei Acabe então foi atrás dela, em direção a ela também, e fez tudo o que ela estava fazendo. Mas não somente ele, mas também alguns israelitas também fez o mesmo. A Bíblia diz que Deus naquela época escolheu muitos homens chamados profeta para entregar as suas mensagens. Mas quando eu estava observando a palavra de Deus e a história bíblica, nós vemos, quando nós encontramos na Bíblia, e também encontramos nas histórias bíblicas, que um dos mais valentes profetas foi Elias. Por que, irmão Valdeci, que Elias foi um dos mais valentes profetas? Porque ele pregou ao povo, irmão Valdeci? Não somente porque ele pregou ao povo, mas porque ele chegou até ao rei e disse dessa maneira: por causa dos seus pecados e dos pecados do povo, Deus não permitiria que chovesse durante 3 anos. Meus amados, quando nós começamos a olhar para a história de Elias, muitas vezes nós ouvimos pregações, muitas vezes nós vemos pessoas falando quem era o profeta Elias. Muitas vezes nós começamos a ouvir, e naquela hora que nós estamos ouvindo, nós vemos a história do profeta, mas quando começa a passar dias, nós se esquecemos. Mas eu convido você agora, neste momento, a refletir essa história, a olhar para esse homem de Deus com mais atenção. Nós vemos aqui um profeta, um mensageiro de Deus, que foi entregar a palavra de Deus. Aquela palavra não era do profeta Elias,
mas era a palavra de Deus. Meus amados, o profeta Elias foi um homem corajoso. Quando nós começamos a meditar na história, parece que nós vemos quando aquele Elias saiu em direção ao palácio do rei para enfrentar o rei Acabe. Não era fácil, mas pior ainda era enfrentar a Jezabel, aquela mulher que mandou matar os profetas de Deus que foram mortos por aquela mulher, por ordem dela. Começa a meditar, irmão, que fosse você, ou que fosse eu, Deus lá do céu, falando para mim e falar com o rei, era fácil ou não? Era fácil? Não era, irmão. Não era fácil. Por isso que eu admiro o profeta Elias. Irmão, profetas que foram mortos, aquela mulher mandou matar. Agora, você precisa de falar com o rei. Não é fácil. O profeta Elias foi um homem valente. Parece que eu vejo quando o profeta estava chegando, olhando em sua frente, quem sabe os guardas já veio impedir a ele para entregar a palavra que Deus mandou. Muitas vezes, meus amados, em nossas vidas, nós queremos falar a palavra de Deus e tem alguém que quer nos impedir a falar. Mas o profeta Elias foi, e chegando lá, ele falou com o rei tudo que Deus ordenou. O rei Acabe, de vez de ouvir a palavra de Deus, de vez de ouvir a palavra de Deus, colocar em seu coração e falar para o profeta: você está certo, profeta, que Deus enviou você aqui, que é para mim parar de adorar ídolos, eu vou parar. Em vez de ele ouvir a palavra do profeta, diz a história bíblica, que ele ficou zangado e não quis ouvir a palavra que Deus enviou para ele. Que ele tivesse ouvido a voz de Deus, que ele tivesse ouvido a mensagem do profeta, tudo ia ser diferente no reinado dele, tudo ia ser diferente naquela terra, tudo ia ser diferente naquele palácio, tudo ia ser diferente. Meus amados que estão aqui nessa noite, eu quero dizer que você não veio aqui por acaso, você não veio aqui para ouvir eu falar com você, mas você veio aqui para ouvir a voz de Deus. Quando você começar a ouvir a voz de Deus nesta noite, e acreditar que essa palavra não é uma palavra do irmão Valdecir, mas é uma palavra de Deus, e eu quero dizer que a sua história vai ser mudada em nome de Jesus. Você vai vencer, você vai vencer, você vai conseguir, você vai ter vitória. Você vai em frente, você vai chegar no alvo, mas quando você ouvir e acreditar que essa palavra é a palavra de Deus. Quantos acreditam, dão glórias a Deus aqui? Aleluia, que bom que você está aqui, que bom que você está ouvindo essa palavra. Que bom que você está dando crédito a essa palavra. Mas o rei não deu crédito. Tudo foi diferente. A seca chegou. Quando a seca chega, irmão,
o alimento da mesa acaba. Quando a seca chega, as águas secam, os rios secam. Quando a seca chega, irmão, a dor vem. Quando a seca chega, irmão, o sofrimento bate na porta. Quando a seca chega, nós vemos famílias que passam fome. Quando a seca chega, irmão, nós lembramos lá no Nordeste, quando nós assistimos às reportagens, nós vemos lá no Nordeste, quando aquela seca vem, as terras racham e a poeira levanta. O verde seca, os animais morrem de fome. E os homens, o semblante das mulheres mudam. Quando alguém entra naquela casa daquela mulher, quem sabe lá na África, diz uma história que um ser humano chegou na África e começou a meditar, a olhar para aquelas pessoas que estavam sofrendo, porque não tinha alimento para comer, não tinha água para beber. Aquela criança nas mamas das suas mães, mamando, aquilo estava seco, não tinha nada. Aquele senhor não aguentou, pegou uma arma e se matou. Sabe por que isso, irmão? Aonde tem seca tem desespero, aonde tem seca tem morte, aonde tem seca não tem água. Mas eu quero dizer que aqui você veio nessa noite, e o primeiro hino que você ouviu, o irmão cantou sobre a chuva, porque aqui tem chuva, aqui tem chuva, aqui tem chuva. Quantos acreditam? Levanta a sua mão e dá uma rajada de glória. Aleluia. Eu estava assistindo, irmão, a reportagem que estava passando lá no Nordeste. Você acredita que eu chorei? Os meus olhos convidaram a chorar. É muito triste. E quantas pessoas estão reclamando, irmão? Aqui no Paraná, onde nós vivemos, tem água com abundância. Aqui tem alimento com abundância. Nós vemos que Deus tem nos abençoado de uma maneira maravilhosa. Não diga que as coisas não estão boas para você, mas diga que você vai vencer em nome de Jesus. Quando nós olhamos para a história dessa mulher, nós vemos aqui quando a Bíblia diz, Elias prediz contra Acabe e sustenta pelos corvos. Mas a Bíblia diz aqui no versículo de número 17, onde nós acabamos de ler, e o versículo de número 24, quando está dizendo: então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Por que que a mulher falou para Elias dessa maneira? Por que que a mulher, irmão, não falou para Elias quando ele chegou? Sabe por quê, meus amados? Que ela não falou para Elias, o profeta, quando ele chegou na casa da mulher e falou para ela, mandou fazer um bolo, o alimento que Deus mandou que ela fizesse. Por que que ela não falou essa palavra? Elias, tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Sabe por quê, irmão? Porque o milagre não tinha acontecido ainda. O milagre não tinha acontecido ainda.
E o ser humano, muitas das vezes nós queremos ver para depois crer. Isso é o nosso erro, irmão. O nosso erro está aqui. Nós queremos ver a bênção, nós queremos ver o milagre, para depois crer que Jesus é o dono do milagre. Quando nós olhamos na palavra de Deus, no Evangelho de São João, capítulo 20, 29, 28 e 29, nós vemos ali, quando Tomé diz para os discípulos que não cria que era Jesus que tinha ressuscitado. Ele não estava crendo que Jesus ressuscitou. Jesus falou que ia ressuscitar. E no terceiro dia, ele ia ressuscitar com poder e grande glória. Jesus disse que ia morrer na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia, ele ia ressuscitar. Tomé ouviu Jesus falando essas palavras. Mas quando Jesus ressuscitou, e agora Maria falou que Jesus tinha ressuscitado, que era ele que tinha ressuscitado, Tomé não acreditou. Jesus chegou até Tomé e mostrou os sinais dos pregos, dos cravos, e falou: agora você crê? Irmão, muitas das vezes nós queremos ver a bênção para depois crer. Foi o que aconteceu com essa mulher. Quando o profeta chegou, naquele momento ela pensou que não ia ter milagre. Mas ele falou: é Deus que está falando. É Deus que está falando. Pode fazer. E aquela mulher tinha um pouquinho de farinha. Um pouquinho só. Meu amado, mas quando Deus fala, Deus cumpre. Quando Deus fala, pode fazer, porque é verdade. Quando Deus fala e promete, Ele cumpre na nossa vida. E aquela mulher pegou aquela panela, no seu fogãozinho, quem sabe de lenha, eu não sei, e fez e levou para o profeta. Algo que aquela mulher era acostumada a fazer, irmão, antes da seca, era pegar a panela, pegar o alimento e colocar dentro da panela. Ela era acostumada a fazer. Mas quando ela fez primeiro para o profeta, ela pegou a vasilha, a outra vasilha que estava o alimento, e não tinha mais alimento. E eu quero dizer nesta noite, sabe por que Deus muitas vezes não dá vitória para nós? É porque nós não queremos fazer aquilo que Deus manda nós fazer. E sabe por que nós não fazemos? É porque nós não somos acostumados a fazer aquilo que Deus manda nós fazer. Mas quando o profeta falou: mulher, faz a comida para você, o alimento para você e seu filho, aquela mulher aí obedeceu. Ela não era acostumada de fazer comida sem ter comida na vasilha, mas ela pegou aquela vasilha que não tinha nada e derramou, e o milagre aconteceu. Jesus faz isso, irmão. Começa a fazer aquilo que você não é acostumado de fazer,
para você ver que Deus não vai te dar vitória. Sabe por quê? Porque quando você faz pela fé em Deus, que Deus falou para atravessar o Mar Vermelho, e eu vou dar o primeiro passo. Quando você dá o primeiro passo, as águas vão se abrir e você vai passar em seco, em nome de Jesus. Vocês lembram daquele paralítico que sofreu 38 anos sem uma cama? Vocês lembram? Quando ele estava naquela cama, águas eram agitadas, mas ninguém levava ele. Ninguém. Aí, Jesus chegou até ele estava deitado. Jesus chegou e falou para ele dessa maneira: você quer ser curado? Você quer ser curado? Você quer ser curado? Você quer ser curado? Jesus falou para o paralítico: então pegue a sua cama. Não. Ele falou: levanta, pegue a sua cama e depois anda. Eu te digo agora, aquele paralítico era acostumado pegar, levantar? Não. Ele foi 38 anos em uma cama. Ele não era acostumado em levantar. Ele não era acostumado em pegar a cama. Ele não era acostumado em andar. Mas Jesus chegou e falou para ele: pegue agora a sua cama. Levante agora. Aquele paralítico levantou. Jesus falou: pegue a sua cama. Ele pegou a cama. Agora anda. Aquele paralítico andou. E o nome de Jesus foi glorificado. Irmão, o segredo está em nós. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, não importa quem pregou, pode ser o irmão Valdecir que pregou, mas quando você abre os seus ouvidos para ouvir a palavra e deixar ela penetrar na sua mente e deixar ela cair no seu coração, não tem Satanás que te deixa em uma cama. Você vai andar, a enfermidade vai ser curada e o nome de Jesus vai ser glorificado na sua vida, vai ser glorificado na minha vida, vai ser glorificado na sua vida. Porque aquilo que você não é acostumado de fazer, você vai fazer, sabe por quê? Porque Deus vai te mandar você fazer. E quando Jesus mandar você fazer, você vai dar o primeiro passo. E quando você dar o primeiro passo, Jesus vai falar para você: deixa comigo, meu filho. Deixa comigo, meu filho. Deixa comigo, meu filho. Deixa comigo, meu filho. Essa enfermidade vai sair agora. Os seus problemas, você vai encarar ele, você vai derrotar ele, você vai vencer ele, e a oportunidade vai aparecer. A oportunidade vai aparecer. E quando a oportunidade aparecer, você vai pegar, você vai ficar empregado. Quando essa oportunidade aparecer, você vai ter vitória em nome de Jesus. Quantos acreditam que essa palavra é verdade? Fica em pé agora, e agora começa a glorificar o nome do Senhor. Que baracho e andar. Deus está aqui nessa noite. Deus está aqui nessa noite. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Eu sinto Deus falar. Eu sinto Deus ouvir. Deus está ouvindo teus filhos agora. Deus está aqui.
Deus fez, irmão, 2 milagres na vida dessa mulher. Foi por isso que ela falou: agora eu creio, profeta Elias, que tudo que tu falas é verdade. Agora eu creio que é Deus que está na sua vida. Quantos creem que Deus está falando? Coloca as suas mãos na sua cabeça agora. Começa a pedir para Deus agora. Começa a pedir para Deus agora. Fala: Senhor, aquilo que eu não sou acostumado a fazer, a partir de hoje eu vou fazer. Quando eu chegar lá em casa, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ajoelhar e orar. Senhor, aquilo que eu não sou acostumado em fazer, eu vou fazer. Eu vou ouvir a sua palavra. E eu creio que o Senhor vai ouvir eu falar com o Senhor. Quando você começar a ouvir a voz de Deus, quando você ouvir Deus falar com você, Deus vai olhar para você e vai falar: meu filho, pode falar. Porque muitas das vezes você saiu do seu lar, você foi no tabernáculo, você ouviu a minha palavra, você ouviu eu falar. Agora, meu servo, meu filho, eu quero ouvir a sua voz, e eu quero ouvir o que tens a dizer para mim. Pode falar, meu filho, e diga: Senhor meu Deus, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor fez na minha vida, tudo que eu tenho, Pai, eu te agradeço. O Senhor é bom, o Senhor tem me dado ar para me respirar, o Senhor tem me dado alimento na minha mesa. Pai querido, eu quero te louvar a cada dia da minha vida, Pai. Tu mereces o louvor que sai da minha boca, meu Deus. Começa a falar para Deus nessa noite. Senhor, tu és o Criador do céu e da terra. Tudo foi o Senhor que criou, foi o Senhor que me formou, foi o Senhor que me deu vida, Pai. Mas nessa oportunidade, nesse culto da vitória, eu estou aqui juntamente com o irmão Valdeci e os demais irmãos, e eu quero aproveitar essa oportunidade, meu Deus, para fazer um pedido para o Senhor. E eu entrego em Ti, ó Pai, as minhas dores, Pai, as lágrimas que estão caindo do meu lar, Pai querido, eu entrego para Ti o sofrimento, meu Pai querido. E eu ouvi a Tua palavra, que o Senhor dá força para nós, ó Pai, agir, enfrentar, levantar, Pai querido. A partir de hoje, meu Senhor, eu quero levantar, eu quero pegar, ó Pai, aquilo, Senhor, que está me estrovando, Senhor, e levantar, e vou dizer: esse daqui é um troféu que o Senhor me deu, porque eu conquistei a vitória, e isso que você tem em suas mãos vai se transformar em troféu. Essa luta, esses problemas que você está atravessando, vai se transformar em troféu. Você vai levantar a sua mão para cima e adorar o Rei dos Reis, Senhores dos Senhores, aquele que vive, aquele que reina para todo sempre. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Façamos assim com a mão, para nos despedirmos. Que a graça e a paz do nosso Senhor